Hello, class. Let's continue. Ok, essa é a nossa quarta aula. E a gente vai voltar de novo no assunto que eu já falei anteriormente, que é para a gente conseguir ir para o ponto gramatical que vem no livro, tá? Então, aqui eu trouxe uma revisão de daily life. Daily life é vida diária. Para falar sobre a vida diária do dia a dia, falar sobre rotina, a gente precisa saber essas formas aqui do presente simples. Então, aqui eu trouxe a forma interrogativa. Se você quiser fazer uma pergunta e essa resposta é sim ou não, a forma de perguntar é com do, se você for usar esses pronomes, you, we, they and I, esses quatro pronomes. Esses quatro pronomes, eles pedem o auxiliar da pergunta do. Por exemplo, do you play games? Se tu quer perguntar se nós jogamos, do we play games? Se você quer perguntar se eles jogam, do they play games? Ok? Então, é uma forma que você tem de perguntar no presente simples. Ok? Quando você for se referir à terceira pessoa do singular no presente, você vai usar o does, tá? Porque o verbo na terceira pessoa, ele vai flexionar quando você estiver falando do presente simples, tá? Então, vai sofrer uma mudança. Então, quem sofre a mudança aqui é o auxiliar e não o verbo principal. Então, vai ficar does, she, he ou it play games. Imagina que você não quer usar o pronome, você quer usar o nome próprio. Então, tu vai perguntar assim, does John play games? Does Anna play games? Tá? Does the cat play games? Então, quando você se refere ao singular, e quiser fazer uma pergunta de sim ou não, você vai usar o does, ok? Se for um desses pronomes, é o do. Forma negativa. E aqui segue a mesma regra. Na terceira pessoa, você vai fazer com que o verbo flexione. Deixa eu só mudar aqui a cor para ficar parecida aqui. A negative form. She, he, it, does not ou doesn't, na forma abreviada, play games, tá? You, we, they, do not, ou então don't play games, ok? Então, aqui, quando for na forma negativa, quando for com essas três pessoas aqui, você vai usar o does not, ou então o doesn't, você que sabe. Quando for com esses pronomes aqui, ops, eu esqueci o I, que é o eu. Você vai usar o don't, o do not, ou então o don't, ok? Então, temos aqui a forma interrogativa, a forma negativa. Affirmative. Quando for na afirmativa, na terceira pessoa, o próprio verbo, ele vai sofrer uma mudança, tá? Ele vai sofrer uma flexão. Por exemplo, he, she and it. Você vai falar plays, dances, drinks, ok? Sofre uma pequena mudança no final do verbo. E quando for com essas pessoas aqui abaixo, you, I, they and we, não vai sofrer mudança nenhuma, ok? Essa aqui é a forma afirmativa. E depois temos a information questions, que são aquelas perguntas que você não tem como dizer sim ou não, você precisa dar uma informação. E aí você, quando for perguntar de novo, quando for com esses pronomes aqui, você vai usar o auxiliar do. Por exemplo, where do you live? Onde você mora, né? Aqui, quando for na terceira pessoa, você vai usar o does, tá? Então, quando for com esses pronomes, por exemplo, where does she live? Where does Maria live? Where does Pedro live? Where does the cat live? Ok? Então, aqui é uma pequena revisão das formas interrogativa, negativa, afirmativa e as perguntas de informação. Ok? Second exercise. Complete
Jesus. Complete with the auxiliary do or Jesus. Or does, ok? Do or does, ok? Does. E aí você vai ver de quem estão falando e aí você vai colocar o do ou então o does. Então você tem que analisar. Aqui eu não coloquei os pronomes, eu apenas coloquei nome de pessoas. E aí você vai decidir dependendo de quem estamos falando, tá? Por exemplo, Pedro. Pedro e Carmen, ok? E aqui você vai transformar as frases em negativas, tá? E eu não deixei linha, você deixa a linha no seu aí, para você copiar no seu caderno, tá? Completar com os auxiliares. E aqui você vai transformá-las em formas negativas. Ah, eu tô com dúvida. Só voltar ao slide anterior que tem como ajudar você. A terceira, para completar com a forma correta do verbo. Aqui eu não coloquei o verbo entre parênteses. Você vai analisar a frase e você vai decidir qual é o verbo e se ele sofre flexão ou não, se ele vai sofrer uma mudança ou não, se estamos falando de uma pessoa na terceira pessoa. Se for, vai sofrer flexão. Além de você escolher o verbo, você vai ter que decidir também se vai sofrer esta flexão ou não. Ok? Terceira. A última, o último ponto gramatical para que a gente vá realmente para o que o livro nos traz, eu coloquei o tema aqui in 10 years. In 10 years, daqui a 10 anos, é futuro, né? Então, quando a gente fala do futuro, automaticamente a gente sempre usa o famoso will, tá? Então, eu coloquei algumas situações aqui. Assim como no presente simples, as formas, tá? As formas afirmativas. Eu coloquei aqui, in 2030, I will move to a big city. Então, em 2030, eu vou me mudar para uma cidade grande. Anna will finish her course in 2 years. She will be a dentist. Então, a Ana vai terminar o curso dela em 2 anos, ela vai ser uma dentista. Uma forma negativa. Então, você pode falar will not, se você está negando, ou então a forma abreviada won't, ok? I won't move to a big city. Ou então, Anna won't finish her course in 2 years. Ou Anna will not finish, tá? Você tem as duas formas. Aqui, forma negativa. Interrogative form. Então, o will vem primeiro, tá? Quando for na forma interrogativa. Se eu perguntasse assim, você vai estudar? Will you study? É só isso. Se eu perguntar se a Ana vai estudar, will Anna study? É só isso, tá? Então, não muda. Todas as pessoas, tá? Todos os pronomes não vai mudar. Vai ser sempre will, não vai sofrer flexão, nada. A flexão, ela só acontece quando for verbos no presente, tá? E quando for uma pergunta de informação, what, where, who, when and why, só para relembrar. Where, onde, who, quem, when, quando, why, por quê. E aí, logo em seguida, vem will, e aí qualquer pronome, tá? E aí o resto da pergunta. Por exemplo, eu quero perguntar, onde que você vai morar? Where will you live? Pronto, o exemplo, tá? Então, não muda para todas essas pessoas, a estrutura é essa, tá? Então, aqui são as formas que temos, tanto na interrogativa, na negativa, afirmativa e nas perguntas de informação. E aí, logo em seguida, como é de praxe, temos um pequeno exercício, tá? E aí você vai mudar. Change the sentence to the future. Ok? E aí aqui as frases estão na forma afirmativa, no presente, tá? E aí você vai transformá-las para o futuro. Lembra, elas são afirmativas. Se elas são afirmativas, você vai manter a sua atenção nesse modelo aqui, tá? Nesse modelo aqui, affirmative sentence, para que você consiga resolver essas aqui, right?
E finalmente chegamos onde o livro nos traz, tá? Lá no livro, na página 31. Aí eu tenho aqui possibilidades de situações imaginárias, tá? Então eu tenho aqui: I will go to your house if. Esse if, em português, significa se. If I have free time, tá? If I have free time, I will go to your house. Se eu tiver tempo livre, eu vou para sua casa. Então, as formas de você usar essas frases, tanto esse if pode ser no meio, entre as duas frases, ou pode ser no início, tá? Então, é composta de uma frase no futuro e uma frase no presente, tá? Então, aqui são possibilidades e uma situação que pode acontecer. E aí temos uma coisa que acontece sempre, né? Se, por exemplo, if you cut your finger, you bleed. Então, aqui não é uma possibilidade, não é uma situação imaginária. Por exemplo, olha, se tu cortares o teu dedo, talvez você sangre. Não. É uma coisa que acontece sempre. Então, você não vai colocar o will nessa frase aqui. If you cut your finger, pronto. É certo, é certeza que vai acontecer. Você sangra. Você sangra se você cortar o seu dedo, tá? Então, são duas frases unidas pelo if, tá bom? Então, aqui é uma situação real. Se realmente você fizer isso, essa coisa vai acontecer. Por exemplo, if you open your book, you see the text. Porque o texto está lá dentro. Então, se você abrir, é óbvio que você vai ver o texto, tá? Então, aqui é uma situação real, não é uma situação imaginária e não é uma possibilidade, tá? Então, temos as duas formas que você tem de falar sobre a mesma coisa. Tanto o if pode vir no início, como ele pode vir no meio entre as duas frases. Aqui, if you study, you will take good grades. Se você estudar, você vai ter boas notas. Então, aqui é uma possibilidade, porque às vezes você estuda e não tira uma boa nota, tá? You will take good grades if you study. Então, você vai tirar boas notas se você estudar. Então, aqui são possibilidades. Como não é uma coisa real, a gente usa o will, tá? Você só vai usar o will quando a situação for uma possibilidade ou uma situação imaginária, e aí você vai usar o will. Se for uma coisa real mesmo, se você fizer algo, outra coisa acontece, aí você não vai usar o will, vai usar tudo presente simples. Ok? E com isso, iremos para a próxima atividade, que você vai me responder, tá? Todas aqui são possibilidades, tá? Por exemplo, what will you do if you pass to next grade? Então, você vai começar aqui, sim. A resposta, I will, aí vê lá o que você vai fazer. If I pass to next grade. Se eu passar para próximo... Maria. Estou perguntando o que você vai fazer se você passar para a próxima série. Então, o que você vai fazer? Eu vou fazer tal coisa que eu não sei que você vai pensar aí. If I pass to next grade. Então, isso aqui tem que ter na tua resposta, tá? Uma resposta bem mais completa. Meu Deus, como é que eu faço aqui? Ok. Era para ser letter B. I don't know what happened. Não sei o que houve. Ok, ignora. Isso aqui tudo é letter B, letter C. What will you do if you see a famous person? Uma situação imaginária. Se você vê uma pessoa famosa, o que você vai fazer se você vê uma pessoa famosa? De novo. I will, não sei, take a picture, tirar uma foto. If I see a famous person. Ok? Assim que você responde. Where will you go if you do not go to school? Onde que você vai se você não for para a escola? I will go to... Aí coloca o nome do lugar. If I do not go to school.
Essa é a resposta, ok? E aí, depois disso, vou colocar mais um slide aqui para anotar algumas coisas para vocês. Vocês irão lá no livro de vocês e tentar fazer a página 32. Página 32, vou anotar aqui. Book, page 32. E aí, nosso próximo encontro, que a gente vai fazer sobre a correção disso, a gente vai falar sobre isso, ok? E também temos a page number 33, a parte lá do supplement, ok? Supplement. Tá? Então, aí que fala sobre os problemas sociais, ok? Então, vocês vão responder. É uma questão de vocabulário. Alright? Então, por enquanto, a gente finaliza a unidade 3, por aí. Então, na nossa próxima aula, eu vou tentar fazer pelo Zoom, para que a gente faça a correção e já inicie a unidade 4. Ok, class? Bye bye. See you.